Boa noite. No último dia 13 de março, 2 jovens protagonizaram uma tragédia na escola estadual Raul Brasil, na cidade de Suzano, em São Paulo. Guilherme Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, entraram armados no colégio e mataram 8 pessoas. Em seguida, cometeram suicídio. Esse episódio trouxe à discussão novamente uma série de questões, como o bullying, o acompanhamento psicológico para crianças e adolescentes e também o porte de armas. E para falar sobre esse assunto, o Ação Nacional de hoje recebe o psicólogo e mestre pelo Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Yuri Capelato, e o especialista em Educação Socioemocional do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, João Hilton. Yuri Capelato, boa noite e obrigada pela presença na Ação Nacional. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigada. João Hilton, também muito obrigada pela presença hoje aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigado. Obrigada. E olha, para a gente começar essa conversa hoje aqui, vamos relembrar como aconteceu esse ataque à escola Raul Brasil. Correria, pânico, medo. O massacre na escola de Suzano, na Grande São Paulo, chocou todo o Brasil e principalmente as pessoas que viveram de perto a tragédia. Pelo menos 10 pessoas, incluindo os atiradores, morreram no episódio. Os vizinhos do colégio Raul Brasil socorreram os alunos, mas não sabem explicar o que motivou o ataque. Eu escutei correrias, gritos. Vim até o portão, abri o portão, aí me deparei com um aluno da escola, baleado, aqui no meu portão. E ele simplesmente me pedia socorro. Socorro, moça, me ajuda, pelo amor de Deus. O que está acontecendo? Ele falou, tem tiroteio dentro da escola. E nisso eu só escutei tiros, tiros, tiros e mais tiros. Ele falou que tinha atirador lá, que estava atirando nas pessoas. E ele conseguiu pular, entendeu? Então, provavelmente, acho que na hora que ele passou, acho que a bala pegou ele de raspão, porque a bala foi de raspão. A Polícia Militar de São Paulo disse que a motivação do crime na escola está sendo investigada e confirmou que os atiradores estudaram no local. Os alunos relataram os momentos de incerteza durante o massacre. A gente ficou trancados, aí os alunos, tinha muitos alunos passando mal, inclusive eu. Aí a gente ficava um tentando ajudar o outro e ficamos lá, até que abriram a porta, a gente achou até que era os bandidos, a gente achou que ia vir para pegar a gente, mas não, eram os policiais. Aí eles falaram, sai correndo, aí a gente foi e saiu correndo. De acordo com o site da Agência Brasil, os atiradores entraram na escola com certa facilidade, já que o portão estava aberto. Eles chegaram em um carro branco e portavam um revólver 38, 4 jet ladders para recarregamento de arma, uma besta, espécie de arco e flecha, e uma machadinha. Olha, esse vídeo é logo depois do ataque, as primeiras informações que se tinham. Hoje a gente já sabe que existe aí a investigação sobre a participação ainda de uma terceira pessoa nesse atentado, mas acho que o que fica para essa nossa discussão é a emoção das pessoas, o pânico das pessoas logo depois desse atentado à escola Raul Brasil. Essa emoção que essas pessoas viveram naquele momento vai ficar para sempre na vida delas? Fica marcado, Renata. Isso é um estresse de um tamanho muito gigante. A gente vive no dia a dia vários estresses que fazem a gente liberar, inclusive, substâncias do corpo, cortisol. Só que quando a gente tem esses estresses muito intensos, a gente tem marcas que vão ficar, são os chamados os traumas, até por mudanças neurobiológicas do nosso corpo, neurofisiológicas, como também as consequências, as repercussões psicológicas que esse estresse causa, tá? Então, muitos podem desenvolver, inclusive, o estresse pós-traumático. E aí a pessoa fica revivendo o desespero do dia, revivendo a insegurança, revivendo as dores, os medos constantemente. Então, muitos relatam dificuldade para dormir. Então, é muito difícil eles terem noites de sono sequenciais. Eles passam a viver situações de sentir medo e insegurança, mesmo quando eles estão numa situação segura. E aí é onde tem essa necessidade de um acompanhamento psicológico. Só que isso a gente tem visto que não só para quem estava dentro da escola. Precisa para os alunos que estavam na escola, para os funcionários, para os professores, mas também para os pais, para os familiares e para quem vivenciou o que aconteceu pela televisão, pelas mídias. Porque eles também podem desenvolver esse estresse. Porque situações assim passam para a gente a nossa impotência. O quanto todos nós somos impotentes, a gente não tem esse controle da vida como o ser humano tende a acreditar que tem.
E situações assim mostram isso, tipo, nossa, eu sou impotente, poderia acontecer comigo. E aí onde a gente começa a sentir essa insegurança e precisamos trabalhar essa nossa impotência. O que eu posso fazer e o que eu não posso. E aí eu dou valor para o que eu posso. Toda relação nossa é 50% a gente, 50% o outro. E eu tenho que entender que eu nunca estou 100% em nada. Ah, vamos dar 100%. Eu vou dar 100% de mim nos 50% que eu posso na situação. Os outros 50% não depende de mim. E isso é impotência. E aí a gente tem que lembrar também que no caso das pessoas que estão assistindo isso, que não estavam ali, mas estão assistindo, existem as crianças também, né, professor João? Sim. As crianças veem isso e podem ter um medo enorme de ir para a escola. Sim, e principalmente porque são influenciadas pelo estado emocional dos pais. Ou seja, a criança ela está o tempo todo espelhando esse pai. Então, um pai que recebe essa notícia em casa, e ele permanece tranquilo, ele sabe conversar daquilo de forma tranquila, tudo bem, ele está colocando ali uma criança que vai permanecer tranquilo. Agora, um pai que fica o tempo todo, você viu o que aconteceu? Nossa, eu vi o meu vizinho está estranho, porque daí começa a se fazer todo um ciclo de relações com o caso. Essa criança está diretamente afetada por essa ansiedade gerada por essa família, por essa comunidade adulta que está ao redor dela. O importante é isso, é a gente poder falar com as crianças, mas não se mostrar desesperado. Sim. Nem também, foi tudo normal. Não, eu falo, olha, isso é uma coisa grave, isso é uma coisa ruim, mas na hora que eu for pontuar para a criança, questionar, como você está se sentindo? O que você pensa sobre isso? O que você sentiu? O que foi falado na sua escola? O que você conversou com seus amiguinhos? O que eles trouxeram da conversa que eles tiveram com os pais dos amigos? E como você está se sentindo agora? O que eu passo da minha formação? Olha, o que eu concordo, o que eu não concordo? Quais são os meus valores sobre isso? Quais são os cuidados que a gente pode ensinar para a criança nessas horas? Você entendeu por isso que a gente pede para você se cuidar? Você está num momento assim, como que você vai tomar cuidado? O que você pode prestar atenção? De uma forma calma e não de uma forma, pelo amor de Deus! Porque daí isso assusta mais as crianças. E esse trabalho que o Yuri diz é um trabalho socioemocional. Ou seja, o que eu trago hoje uma problemática que a gente tem na nossa sociedade? A matemática, ela não é um problema para a nossa sociedade. Tanto é que a gente vai para Marte daqui a um tempo com tripulação. Ali tem muita matemática. Ali tem matemática, tem química, tem física. A biologia não é um problema para a nossa sociedade, porque a gente tem transplante cardíaco, ou seja, a gente consegue mapear cromossomos, DNA. Isso. Agora, quem teve aula sobre emoção, sobre sentimento na escola? Então, nós somos analfabetos de sentimentos. Emocionais. Ou é o cara que estuda ali psicologia, não é só estuda, que a gente sabe que não adianta estudar, mas tem que empregar em você mesmo, autoconhecimento. Mas a pessoa que estuda psicologia já está na fase adulta, a criança ela não recebeu nada disso. Não recebeu nada. Então, é a gente pensar que, além dessa tragédia toda, nós temos uma população, todos nós, sem preparo socioemocional. Quem tem porque foi na luta, na garra ali, conseguiu, porque teve ótimos exemplos, mas são poucos. Então, a gente percebe que o mesmo gênio que faz uma peça minúscula que vai levar um foguete, ele, quando aborrecido, pode te xingar de nomes e palavrões que você nem imagina. Então, o problema é que isso é um reflexo da nossa sociedade. As pessoas não dão valor para a saúde mental. Você percebe, as pessoas vão mostrando dificuldades mentais. Você está com um problema num carro, primeira coisa que você pensa, vou levar para o mecânico. Você não questiona para as pessoas do lado para a vizinha, eu estou com um carro, o que você acha que é? Quando você tem problemas na sua casa, você vai chamar um engenheiro, vai chamar um arquiteto. Quando você tem problema emocional, as pessoas buscam um monte de rede antes de ir para um psicólogo, para um psiquiatra. Porque existe um preconceito. A gente chama isso de psicofobia. É um preconceito contra transtornos mentais, dificuldades mentais, porque falam, psicólogo é para louco, psiquiatra é para louco. E não entendem que, na verdade, é um trabalho muito maior que isso. Só que existe esse preconceito. Então, meu filho está estranho, mas meu vizinho falou que o filho dele fazia isso. E o vizinho não tem uma formação nisso. E isso reflete para a escola. A gente quer que eles saibam fórmulas de físicas, de fórmulas de química, que reconheçam, mas a gente não ensina sobre habilidades socioemocionais. A gente não ensina sobre nossa constituição. Não ensina sobre cuidados quando acontece o fogo, primeiros socorros. O que você faz quando está pegando fogo? Quais são os tipos de extintores que existem? Como que eu entro num lugar e vejo... Então, a gente não ensina o básico da vida. Então, a gente ensina um específico que nem sempre a pessoa vai usar na vida e não ensina um básico. Como que a gente lida para lidar com o coleguinha? Como que a gente lida com bullying? Os pais não sabem lidar com o bullying do filho. E aí, muitas vezes, eles passam a fazer bullying pro filho. Estão me chamando de gorda. Tá vendo? Eu falo quando você repete, você não me obedece. Isso é bullying.
Então, o que a gente faz com bullying? Todo mundo sempre relaciona casos assim com, eles sofrem bullying, aconteceu nos Estados Unidos, eles sofriam bullying. O que a gente precisa fazer? Bullying sempre existiu também, há muito tempo. O problema é que não existe o acolhimento do bullying. Os pais não acolhem o bullying. Eu queria entrar com vocês. Nesse caso, e tantos outros como nos Estados Unidos, o bullying acaba sendo o principal culpado. Ele fez isso porque ele sofria bullying. Tantas e tantas crianças hoje, antigamente, na nossa época, sofriam bullying e não saem matando outras crianças. O bullying é o principal culpado? Quem é o culpado? Se é que dá para apontar um culpado num caso desse? É a falta de acolhimento do bullying. Então, eu tenho um filho que está sofrendo bullying, eu acolho ele em casa, eu escuto o que ele sentiu, eu consigo compreender a dor que ele está passando, eu dou um apoio para ele, ensino para ele como ele vai lidar com esse fato de que tem pessoas que atacam a gente e como que ele pode se proteger emocionalmente relacionado a isso. Então, qual que é o acolhimento que uma pessoa que sofre bullying recebe em casa? Ele tem esse ouvido? Ou ele chega em casa para reclamar e a mãe fala que ele só reclama, que ela não tem tempo porque está cozinhando, que tem não sei o quê, o pai está chateado com o trabalho? E, de repente, eu não tenho tempo de sentar meia hora, uma hora e vamos conversar. Esquece celular, esquece televisão, esquece novela, futebol. Vamos sentar e ficar juntos, por meia hora, uma hora, ouvindo o filho. O pai não precisa nem falar. Muitas vezes o pai só precisa ouvir. Eu falo que escutar uma hora do filho falar, nem que seja falar besteiras, ele falar de irritabilidade, coisas que não tem nem sentido, é muito mais saudável do que eu falar, vai lá e bate no seu amigo. Não sei o quê, isso é frescura. Percebe? Não há acolhimento. E aí a pessoa tenta lidar sozinho. E isso traz um sofrimento muito maior. Sim. Também acredito. Eu, primeiro, não acredito que o bullying seja o causador dessa... Acho que é um conjunto de coisas. O bullying pode ser um deles, que alterou emocionalmente. Mas eu acho que há uma predisposição daquele ser, por conta do que ele viveu na vida dele, como foi formatado toda aquela história. Muitas vezes... Uma pessoa, ela não se sente amada dentro de casa porque um pai não sabe como demonstrar ali afeto, amor. Então, essa pessoa vai lidar com bullying totalmente diferente, o que você está dizendo, do que alguém que é acolhido dentro de casa. Então, mas agora, o que eu gostaria de pensar bastante sobre o caso. Veja, todos nós queremos atenção. É claro isso. Desde criança, todos queremos atenção. Então, quando a gente está recebendo atenção, parece que estamos sendo aceitos. Vamos pegar um menino que pensa diferente da sociedade, que tem uma mãe que praticamente não está presente, que não consegue encontrar alguém que o admire em nenhum lugar, mas de repente ele consegue encontrar num vizinho mentalmente mais fraco que ele, alguém que comece a admirar. E depois ele consegue um respaldo da tal da Deep Web, de uma internet, onde ali as pessoas vai mesmo, não acredito que você vai ter coragem. Ao contrário, te admiro porque você vai fazer isso. Isso aconteceu. É isso, ele passa a ter palco. Então, nesse momento, ele passa a vivenciar o prazer de estar sendo ouvido. O problema é que a direção que ele está indo é numa direção de tragédia. Mas é o único caminho que ele enxerga naquele momento que ele vai poder ter essa atenção que ele não tinha. É isso. Tem alguns estudos, por exemplo, de programação neurolinguística que fala toda atitude humana é positiva. O cara que entrou no banco para assaltar o banco é positivo. O que matou é positivo. O que ela quer dizer com isso? Que quando você toma atitude, é a melhor atitude que você pensa estar tomando naquele momento. Porque ele não está sabendo avaliar todo o contexto. É uma pessoa que não consegue enxergar o todo e não consegue enxergar, talvez, que esteja fazendo algo errado. Não tem possibilidade. Sabe o que eu penso? Ele não tem um repertório de possibilidades sociais para dar vazão àquilo. E aí a gente tem que pensar nos cuidados que ele sofreu. O que ele teve de primeira infância? A gente cuida das pessoas na primeira infância. Como que é essa vida dele quando ele nasceu? Quanto ele foi desejado? Quanto ele foi cuidado? O quanto os cuidados afetivos ele recebeu nos primeiros anos de vida? E cuidado afetivo é de carinho, de atenção, de limites, mas um limite com desejo, não com culpa. Tipo, você é horrível. Não é. Filho, eu vou cuidar de você porque você é importante para mim. Então, vai chorar, mas vem pro banho. Então, qual é o cuidado emocional que recebeu nos primeiros anos? A gente quer cuidar das pessoas depois que a tragédia está acontecida. A gente tem que cuidar no início. Aí já foi, né? A gente vai falar mais sobre isso, sobre a primeira infância, sobre internet, sobre bullying daqui a pouco. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouquinho a Ação Nacional está de volta.